Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de segunda-feira. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Karen, Regina, sejam todas muito bem-vindas. Sinara, bom ter você aqui conosco novamente. Na última semana, hoje o nosso amigo, nosso querido Aristeu, infelizmente não vai poder dividir conosco o estudo, mas por motivo de trabalho, ele está viajando, mas a gente espera na próxima semana tê-lo aqui conosco. É sempre agradável ter alguém aqui para dividirmos essa conversa, para falarmos um pouco a respeito de Jesus. Mônica, seja bem-vinda. Pois bem, no último estudo, na última segunda-feira, nós falávamos sobre a caridade para com os criminosos. E só para nós recordarmos um pouquinho, uma frase que até grifei aqui no Evangelho, frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Boa noite, Tereza. Eu lembro que o Aristeu comentava, no último estudo, exatamente sobre essa questão de sermos, de certa forma, todos nós um pouco criminosos. Claro que uns em proporção maiores, outros em algumas coisas que a gente fala, poxa, mas isso não é possível que a pessoa faça isso ainda, Mas existem outras tantas coisas que fazemos, como nós vimos no último estudo, e que também são crimes às leis divinas. Então, que a gente possa estar atento a isso. E hoje a gente vai começar, então, o capítulo 12, que ele traz por título Amai os vossos inimigos. Eu vou ler aqui a introdução desse capítulo, para que a gente possa ir comentando, para que a gente possa ir entendendo, então, o que efetivamente Jesus quis nos ensinar com este belíssimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. O primeiro subtítulo, ele traz pagar o mal com o bem. Eu vou ler aqui para que a gente possa se situar dentro daquilo que é a nossa proposta. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amarás vosso próximo e odiarás vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 20
e de 43 a 47. Então, se a gente analisar assim, a grosso modo, que recompensa Jesus nos promete aqui, que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem. E especialmente nos dias atuais, né, nos dias de hoje, como acaba sendo difícil, né, nós fazermos esse ensinamento, né? Especialmente se nós não estivermos bastante atentos para o nosso dia a dia, porque não raras vezes nos pegamos em situações em que temos a vontade de retribuir, né, com a mesma altura, né, com a mesma moeda. Então, que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade. Estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. Se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos observar que nós ainda não nos atentamos para esse detalhe, né? Que, como diz a frase aqui, essa recompensa de estar com Deus, experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Então, olha só, o pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. A Teresa diz, essa sensação de ser maravilha, basta ver cada sacrifício que Jesus fez por essa sensação. Exato, eu ia dizer anteriormente ali, nós ainda não temos essa, não diria nem capacidade, mas ainda nós não nos esforçamos, né, para ter essa experiência para com Deus, né, para sentirmos que realmente estamos junto de Deus, para sentir essa sensação de paz interior. Em alguns momentos nós talvez tenhamos já essa sensação, talvez consigamos sentir, né, especialmente quando conseguimos fazer o bem para o nosso semelhante, quando nós conseguimos levar um pouquinho de paz, de amor ao nosso próximo mais próximo. Nós sentimos, especialmente quando chegamos a algumas pessoas e que essas às vezes estão numa situação de bastante necessidade, quando nos é possível ajudar essas pessoas, às vezes sanando mesmo que momentaneamente a sensação de fome, né, de frio de uma pessoa, nós podemos ter a ideia do que é essa sensação de paz interior e de indescritível felicidade. Como é bom, né, nós nos sentirmos úteis. E aqui então pagar o bem, o mal com o bem, é realmente estar do lado de Deus e é poder vivenciar essas sensações. Exatamente como diz a Teresa, realmente não temos uma ideia plena de como é essa felicidade. É apenas esse exemplo que eu falei aqui, que nos dá às vezes uma sensação, né? Que nós pensamos, poxa, como é bom ser útil, né? Como é bom, nós somos tomados, né, por uma energia mesmo que nós sequer sabemos explicar, né? Quando nós conseguimos fazer o outro feliz, quando nós conseguimos nos sair, né, do mundo em que vivemos e conseguimos nos colocar junto do outro, conseguimos chorar a dor do outro, conseguimos entender realmente aquilo que é o propósito desse ensinamento, né? E essa sensação realmente nós temos
alguns fulcros, né, de como seria essa felicidade, indescritível felicidade, né, que sentiremos quando realmente conseguimos pagar o mal com o bem. A Sinara diz: felicidade real é estar seguindo Jesus, ou tentando. Exatamente. Chegaremos, né? Chegaremos lá um dia. Por que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos? Porque exatamente, Tereza, uma amostra grátis, exatamente. Temos, né, essas pequenas amostras do quanto seremos efetivamente felizes quando nós conseguirmos colocar isso em prática, né? Quando nós pararmos de querer devolver o mal, né, na mesma moeda, enfim, quando a gente consegue ir se desvencilhando dessa materialidade, dessas nossas necessidades mais urgentes, a gente consegue perceber, né, de que conseguimos perceber que a gente consegue, é possível que nós vivamos mais felizes, mais tranquilos. Basta que a gente busque da maneira correta. Então, por que Jesus nos fala aqui que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos? Primeiro, olha só, porque eles nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem para a senda divina os irmãos que dela se desviaram. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Reflitamos um pouco, né? Quanto é difícil nós amarmos, né? Eu não vou nem dizer amarmos na plenitude da palavra, como Jesus nos ensinou, mas se nós conseguirmos não desejar o mal para aqueles que nos têm na conta de inimigos, se nós já conseguirmos evitar esses pensamentos, como disse aqui anteriormente, esse pensamento malévolo, né? Olha só, esse pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E o benévolo, ao contrário, ele nos envolve num agradável bem-estar. Então, primeiro nós devemos amar o nosso inimigo, porque eles nos servem para provar a nossa paciência. Não tem como nós evoluirmos senão através desses que estão no nosso caminho. Como diria Chico, ninguém cruza o nosso caminho por acaso, né? Exatamente. É fácil amar o bonzinho, mérito mesmo vai ter que amar o ingrato, Givaldo. Exatamente. Então, assim, exatamente, se nós formos simpáticos, né, se nós formos agradáveis somente, a Karen estava dizendo ali, obrigado, Karen, se nós formos realmente simpáticos e bonzinhos somente com aqueles que nos são caros, com aqueles que são agradáveis ao nosso convívio, que mérito teremos nisso? Né? Como o próprio texto bíblico disse ali, né? Quando Jesus falava com aquelas pessoas, ele usou os publicanos, os escribas, os fariseus como exemplo. Quer dizer, os outros não fazem também? E se nós amamos os nossos semelhantes, e o que segundo a nossa visão é o criminoso, é o bandido, ele também não ama os seus familiares, ele também não ama os seus filhos, a sua mãe, ele também ama. Então, assim, nós precisamos amar, ir além, né? Nós precisamos amar, como aqui o próprio texto disse. E antigamente se dizia, né, que amará o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. E Jesus vem nos mostrar exatamente o contrário, que temos que amar a todos. O amor aos inimigos representa uma das maneiras vitoriosas alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Tanto já falamos, né, sobre o egoísmo e o orgulho nos capítulos anteriores, e é o que nos impede efetivamente de sermos pessoas melhores. Realmente vai nos impedir, porque como é que eu vou amar o meu semelhante
especialmente o meu inimigo, se eu ainda sou muito egoísta, se eu ainda sou muito orgulhoso? Eu não consigo fazer isso. No item 2, vai entrar exatamente no que a Karen estava comentando ali. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida, como eu já disse também, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam. E se não fazeis o bem senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber as mesmas vantagens? Mas por vós amai os vossos inimigos. Veja só, mas por vós, quer dizer, por nós mesmos, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para com os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Isso está no livro de Lucas, São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, no item 2, nos fala dos méritos, né? Se nós amamos, assim também o fazem as pessoas de má vida. Então, por que não há mérito em amarmos os que nos amam? Poxa, mas como assim, né? Eu não ganho nada se amar os meus familiares, os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor? Por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? Porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição. Ou seja, eu amo meu filho porque ele me ama, eu amo a minha esposa porque ela me ama, né? Então estamos fazendo por meramente retribuição. Ah, eu sou simpático porque ele também é simpático comigo. Então olha só, porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço da nossa parte. Consequentemente, não existe aí progresso algum. Ou seja, amar a minha família, não tem nada de extraordinário nisso tudo. Né? É o meu dever, né? Minha obrigação amar aqueles que estão ao meu redor. Né? Mas nós precisamos entender que se eu faço isso sem nenhum esforço, se eu consigo amar as pessoas, né, que me são os próximos, mais próximos, eu estou fazendo uma mera retribuição do amor, do carinho que eu sinto. Então aí não existe progresso algum, porque eu estou sempre dando e recebendo, né, como o próprio texto diz. A grande sacada é exatamente nós fazermos, emprestarmos, quer dizer, sem esperar nada em troca. Nós darmos o nosso amor sem esperarmos que sejamos amados. A permuta de amor, disse a Teresa. Exatamente, Teresa. Seria o mesmo que viver sozinho em uma caverna. Como que iríamos evoluir? Exatamente, disse a Teresa. Como é que a gente vai evoluir se nós nos isolarmos de tudo e de todos, do mundo, né? Os malfeitores e criminosos também amam aqueles que lhes são caros. Deus ama a todos nós indistintamente, bons e maus. Então, como eu já tinha dito e volto a repetir, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que mérito eu terei nisso? As pessoas, os malfeitores, eles também não amam aqueles que lhes são caros? Então, o grande segredo disso tudo, a grande sacada, como eu já disse,
para que nós possamos evoluir, nós precisamos amar aqueles que não nos amam. Porque aí nós estaremos nos esforçando, aí nós estaremos fazendo de tudo para sermos efetivamente melhores. Qual deve ser então o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Devemos tratar a todos, inclusive aqueles com quem não nos afinamos, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos que nos dispensassem. Fazer aos outros todo o bem ao nosso alcance e auxiliar sem esperar coisa alguma. Difícil, né? Qual o mérito nisso, diz a Sinara? Exatamente, amarmos só aquele que nos são afins. Exatamente. É isso que Jesus estava dizendo, né? Que mérito terei se a gente amar somente os que nos são afins? Todas as pessoas fazem isso, inclusive aquelas ditas pessoas de má conduta, né? Então Jesus nos recomendou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. E ele não faz nenhuma ressalva, né, quando ele diz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele não faz nenhum tipo de ressalva. Ele, mas o próximo, desde que, ou se ele for, não. Amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, é muito claro, né? É muito fácil a compreensão. Claro que não é fácil nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. A Teresa diz ali, devemos evitar ambientes em que se encontram pessoas que nos odeiam. Pois é, será que deveríamos? Odeio é muito forte, mas que não nos são afim. Então, né, eu penso que é uma oportunidade, talvez, né? Quantas vezes deixamos de ir em algum lugar porque, não, eu não vou lá porque a fulana não gosta de mim, porque fulano, né? E aí? Será que não é uma oportunidade também de demonstrar amor a essas pessoas, de talvez cativar a simpatia dessas pessoas que, abre aspas, que nos odeiam, né? E tem pessoas que realmente não são simpáticas, né, para conosco, mas e aí? Também são oportunidades de eu ir até esse local, até esse ambiente e demonstrar para essas pessoas que eu sou diferente, né? Que eu posso, talvez, demonstrar a ela qualidades, virtudes que, de repente, ela não estava percebendo que eu tenho. E de que forma? Amando, né? Desejando bem, fazendo efetivamente aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, sem esperar nada em troca, né? Porque nós não podemos fazer nada esperando, no que diz respeito a essa questão do amor ao próximo, nós não podemos fazer esperando algo em troca. Eu vou ser simpático porque ele também é simpático comigo. Não. Eu preciso ser simpático, eu preciso buscar ser diferente para com o meu próximo, porque é uma obrigação minha, porque Jesus assim nos ensinou. Eu tenho que amar o meu próximo sempre. Amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade e a continuidade do mal, né? Alguém poderia dizer, né? A Sinara está dizendo as dificuldades materiais, se bem suportada, nos faz crescer. Temos que ter essa mesma visão para as nossas relações. Exatamente, Sinara, exatamente. Então, assim, são oportunidades, né? Como eu já disse, se nós sabemos que lá no determinado local tem alguém que não é, como diz, muito simpático comigo, vamos tentar mostrar a ela que eu tenho qualidades, que eu procuro vivenciar os ensinamentos do Cristo, por que não, né? Que eu procuro realmente amar e também, né, envolver essa pessoa em bons pensamentos, em boas vibrações, né? Fazendo prece por ela, porque quem sabe assim ela também não consiga se mudar e perceber que às vezes faz uma ideia até equivocada a meu respeito, né, da minha pessoa. Como que faremos isso?
Somente amando, somente através do amor. Então alguém poderia perguntar, né? Amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade e a continuidade do mal? Ah, o cara me fez mal, eu vou amá-lo. Às vezes fica até meio difícil nós compreendermos essa necessidade de amar os nossos inimigos, porque, como sabemos, ainda temos, né, muito latente em nós o egoísmo, o orgulho. Então isso com certeza nos impede, dificulta que nós consigamos realmente ser pessoas melhores. E aí a gente pode pensar, mas eu não vou amar essa pessoa, eu não vou sequer conversar com essa pessoa porque ela é do mal, ela me fez tão mal, já me prejudicou tanto, né? Então assim, se eu estiver amando ela, eu vou estar, de alguma forma, né, podemos equivocadamente pensar que eu amando os meus inimigos, eu estarei passando de certa forma a mão na cabeça e fazendo com que ele se sinta menos culpado, enfim. Não, pois esse amor não tem por fim aprovar suas atitudes. Olha só que interessante. O amor que devemos sentir para com o nosso próximo não é no sentido de aprovar as suas atitudes, né? Nós não temos que amar esperando nada em troca. E aqui mais interessante ainda, amando os inimigos não estaremos apoiando a perversidade e a continuidade do mal? Não, pois esse amor não tem por fim aprovar suas atitudes, mas sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Para isso, é indispensável a nossa paciência e disposição sincera e fraternal em ajudá-los. Olha que interessante, como eu estava dizendo ali quando a Teresa comentou, né? Mas se eu sei que no determinado local eu tenho alguém que me odeia, que não gosta de mim, então eu vou evitar. Não, nós temos que ir até esses locais, claro, nem para brigar, e desarmado, né, vamos dizer, mentalmente, fazer uma prece, enfim, para que talvez essa pessoa ela perceba também a necessidade, né, talvez com o nosso gesto, com o nosso verdadeiro intuito de fazer o bem, de ajudar o nosso semelhante, talvez essa pessoa também perceba que ela precisa se melhorar em alguns aspectos. E entre eles, talvez essa ideia de que não gosta da gente, né? Então, olha só, é indispensável a nossa paciência e disposição sincera e fraternal em ajudá-los. Através da prece, primeiramente, né? Se eu tenho alguém com o qual eu não consigo conversar, com o qual eu não consigo manter um diálogo sem estar brigando, vamos buscar a prece, vamos buscar a vibração, né, por essa pessoa, todas as noites antes de dormir, por que não? Rezar por essa pessoa, imaginá-la de frente, na nossa frente, abraçando-a, pedindo perdão, porque às vezes a pessoa tem, se analisarmos aí o conhecimento da doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, às vezes essa sensação de que a pessoa não gosta da gente, às vezes o não gostar é porque inconscientemente a pessoa se lembra de alguma coisa que nós podemos ter feito para ela. Então por que não pedir perdão? Por que não envolver essa pessoa num abraço fraternal e afetuoso, né? Desejando que ela sinta, né, as nossas vibrações, o nosso amor. O amor cobre a multidão de pecados, ele vai curando e vai curando então. Ele vai curando, diz a Teresa, o amor cobre a multidão de pecados, ele vai curando, então não seria compactuar com o mal. Exatamente, né? Somente o amor, só o amor, né? O Cristo exemplificou isso muito, muito bem. Então, assim, não é que nós vamos incentivá-lo a continuar fazendo o mal, né? Como a gente até viu no capítulo anterior, a questão de se expor, às vezes, para salvar um criminoso. As nossas atitudes vão fazer com que talvez ele mude, com que talvez ele busque o caminho da mudança. Então, diz assim, o próprio malfeitor se corrigirá do mal através do sofrimento que experimenta, decorrente de sua má conduta. Então não tem um outro meio senão
através do amor, através de buscarmos efetivamente vivenciar esse amor à medida do possível. De que forma podemos, então, para que fique mais claro, de que forma nós precisamos, isso é fato, não tem, nós estamos aqui lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, e não tem um meio termo, né? Jesus disse pagar o mal com o bem. Então isso é fato, nós temos que pagar o mal com o bem. Pode ser que eu não consiga fazer ainda nessa encarnação, mas é importante que eu comece a me esforçar para pagar o mal com o bem, porque é uma lei, né? É um mandamento, está ali, Jesus exemplificou, então não tem um meio termo, faz talvez, não, é assim que tem que ser. Nós ainda não estamos preparados, né? Falando assim na questão da nossa evolução, talvez nós ainda não alcançamos esse patamar de conseguir, né, amar o nosso inimigo, aquele que nos tem na conta de inimigo. Mas não tem um outro caminho. Se nós não conseguimos fazê-lo agora, mais para frente a gente vai conseguir. Quando? Depende do nosso esforço, depende do nosso empenho. Pode ser que tenhamos que voltar aqui mais outras vezes, mas chegará um momento em que nós conseguiremos amar o nosso próximo, conseguiremos amar os nossos inimigos. Então, de que forma nós conseguimos... Olha só que interessante essa pergunta. De que forma podemos amar os nossos inimigos? Porque é difícil, né, nós compreendermos, né, esse ensinamento. Mas de que forma, então, a gente pode amar os nossos inimigos? Olha só. Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança. Veja, isso a gente pode fazer, né? Se eu tenho um inimigo, eu consigo não guardar dele ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem, experimentando júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advém, enfim, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Veja só, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Então nós conseguimos sim, isso, veja só, eu falava há poucos momentos atrás, nos é difícil a compreensão de como vamos amar os nossos inimigos. Olha aqui, começo, não guarde rancor, né? Não guarde ódio, esse desejo de vingança. Quantas perturbações, quantas obsessões, né? Elas se prolongam aí pós o túmulo, pela falta de perdão, pelo desejo de vingança, né? Quantas vezes irmãos, né, que às vezes vêm ali para o tratamento, né, na casa espírita, e tem toda uma situação, às vezes, desse desejo de vingança, né? Às vezes do desencarnado para o encarnado, ou vice-versa, o ódio, o rancor, e aquilo vai, né? Vai se perpetuando, né? Vai passando de vida após vida, aí vem aqui, não há o perdão, reencarna, aí acaba um tirando a vida do outro e segue, né, aquela situação. Então veja a importância de não guardarmos o ódio, o rancor. E quantos ainda de nós traz conosco doenças psicossomáticas, doenças que às vezes o médico não consegue achar, né? Quantas pessoas vão ao médico, eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Se fizéssemos, né, se pudéssemos fazer uma análise simples com essas pessoas, nós talvez conseguiríamos chegar em algumas situações em que o que está atrapalhando é a falta do perdão. A pessoa fica, né, remoendo lá o passado, ela fica lá pescando, como se diz, no rio do passado, onde ela consegue trazer à tona os seus fantasmas, os seus problemas, e ela alimenta aquele ódio, aquele rancor, porque fulano fez isso comigo. Então nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros. Nós precisamos
não guardar ódio, não guardar rancor e não ter o desejo de vingança. Amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, não é nada disso. Jesus não falou, traga ele para dentro da sua casa. Não, não foi isso que o Cristo falou. Então, amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós próprios. Isso é amar o nosso inimigo. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. Olha só, né? É possível sim. Se eu tenho aquela pessoa no trabalho, no meu círculo familiar, aquela pessoa que às vezes eu não consigo ter um relacionamento mais saudável, às vezes eu tenho ali arestas, eu tenho desentendimentos, mas é possível que eu mude isso. Depende do meu esforço, né? Não lhes desejar nada, olha só que interessante, não deseje nada para o seu, entre aspas, inimigo, não deseje nada para ele do que você não gostaria que a você também se fizesse. Então, embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos nossos amigos. Veja, é como às vezes eu digo, é impossível? Não. É fácil? Também não. Pode ser trabalhoso, pode exigir de nós um pouco mais de esforço, mas é possível que a gente consiga fazer. No item 4, diz assim: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Exatamente, Tereza, é o exercício, exatamente. Então, olha só, no item 4 diz: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Exatamente, Sinara. Perdão nos liberta quando perdoamos, limpamos nosso coração. É como se nos livrássemos de um fardo que carregamos, né? Eu já tive situações de presenciar isso, de ouvir das pessoas, nossa, parece que eu tirei um peso que eu carregava comigo, né, a partir do momento que eu consegui realmente perdoar. Então é muito importante que nós perdoemos. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre as quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nela homens maus e perversos. Que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham ela dos homens ou das coisas. Então, olha só que interessante. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Olha que interessante, né? Se em lugar de se lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão.
ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentos do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva do mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, nesse item 4 aqui, o que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o seu perdão? Há pessoas que realmente não conseguem perceber naquele irmão, naquela pessoa, um ser bom, né? A pessoa só consegue ver ali um ser nocivo, alguém que não merece efetivamente o seu perdão. O que dizer dessas pessoas? São pessoas incrédulas que desconhecem a harmonia e a justiça que presidem as leis divinas, as quais nos colocam em convívio com aqueles a quem ofendemos no passado e que hoje nos serve de instrumento de evolução. Olha só que interessante. O inimigo é a mão de Deus, é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. Então veja que interessante, né? Por que às vezes nos é difícil compreender, né? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que amar o meu semelhante? Porque, primeiro, são os meios pelos quais as leis divinas se processam. Então, como eu disse anteriormente, se eu tenho no meu trabalho, no meu círculo, alguém que me incomoda, alguém que me faz mal, que eu não consigo, talvez, manter um diálogo amigo com essa pessoa, o inimigo é a mão de Deus que nos dá, é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. Então, aquele que está na condição de meu inimigo, se refletirmos um pouquinho, será que nós já não o prejudicamos em outras situações, em outras vidas? Será que ele não está nos cobrando o perdão, a resignação, a paciência para com ele? Nós precisamos refletir um pouquinho nesse sentido, de que não somos espíritos perfeitos, né? De que temos todo um passado aí para expiar. E que quantos que estão à nossa volta e com os quais nós precisamos urgentemente nos reatar, nós precisamos fazer as pazes. De que forma? Se eu não consigo conversar com essa pessoa, que eu possa pelo menos não desejar o mal para ela, que eu possa pelo menos não guardar ódio, não guardar rancor para com ela. Porque aí eu estarei começando a amar o meu semelhante. Aí eu estarei começando a amar o meu inimigo. Aquele que às vezes eu quero me livrar, né? Como eu disse também aqui, o texto diz que algumas pessoas pensam que devem se livrar do seu inimigo, que somente a morte vai resolver. Lê do engano, né? Aí quando vai lá no tratamento, acaba aparecendo aqueles que a gente acha que já se livrou e estão ali nos batendo a porta, né? Nos cobrando ainda mais, né? Nos cobrando. E aí o que eles viram após o desencarne? Inimigos desencarnados, que é o próximo subtítulo. Vou ler aqui rapidamente esse. Então, meus irmãos, aqui só concluindo esse pagar o mal com o bem, então nós podemos chegar à conclusão de que
Não existe remédio algum, não existe mérito algum em só amar aqueles que nos amam, visto que os maus também fazem o mesmo. O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz o mal. Ai, como é difícil, né? Só de pensarmos em fazer o bem a quem nos faz o mal, na verdade a gente ainda traz um pouco desse desejo de vingança, né? Nós queremos ser os juízes, nós queremos já aplicar às vezes as penas, né? E isso nos impede um pouco, né? Impede bastante, na verdade, né? De que a gente consiga amar, né? Amar o nosso inimigo. O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz o mal, em perdoar e amar os nossos inimigos, em fazer o bem a todos, indistintamente, olha só, sem esperar retribuição alguma. Então eu preciso amar porque é assim que tem que ser, né? Eu preciso me esforçar para amar, porque Jesus assim me disse, assim ele nos exemplificou, né? Não tem um outro caminho, não tem. Nós precisamos amar o nosso inimigo, né? Exatamente, Sinara. Inimigos são os frutos das nossas semeaduras, exatamente. Se tivermos essa consciência, fica mais fácil. Com certeza, se nós conseguirmos olhar para o nosso inimigo e entender que ele não está, como diria Chico, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Ele não está ali de enxerida, ele não está ali por acaso, ele está ali porque, primeiro pela lei de ação e reação, atração e a reencarnação. São, como a Sinara bem disse, os frutos das nossas semeaduras. Então eu plantei lá, pode ser que não seja dessa vida, né? Pode ser que seja dessa, mas eu plantei e aí eu tenho que colher. Então eu fiz o plantio, eu fiz a semeadura e agora vem a colheita. E eu preciso, né, ter consciência disso. Se eu olhar para esse que me tem, ou que eu julgo ser meu inimigo, se eu olhar para ele com essa consciência, com essa concepção, vai ficar mais fácil. Eu não vou enxergar ele como um culpado, mas alguém com o qual eu tenho que me entender. Alguém com o qual eu preciso urgentemente amar, para que eu possa superar mais essa etapa, né, da minha reencarnação, que eu consiga superar através do amor, envolvendo em pensamentos, não desejando, não alimentando o rancor, o ódio, não desejando o mal, são os meios pelos quais eu vou conseguir amar o meu inimigo. Porque aí, no outro título ele fala sobre os inimigos desencarnados. E essa especialmente para nós, nossas vítimas, exatamente, nossas vítimas. Especialmente para nós, olha só, nós espíritas, os inimigos desencarnados. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência para outra. Aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue conserva o ódio. Apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo.
de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Que interessante, né? Então nós precisamos entender as consequências das nossas inimizades. Nós precisamos estar muito atentos para isso. Tudo tem consequências. E as consequências das nossas inimizades após a morte, especialmente para nós espíritas, que sabemos que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Precisamos estar atentos para isso, bem como a importância e a necessidade da indulgência para com os inimigos. Concitá-los a observar o preceito de Jesus, que diz: amai os vossos inimigos. E aí nós podíamos perguntar, né? Há criaturas definitivamente destinadas ao mal? Será que existem alguns que a gente olha assim e fala: não, esse não tem jeito, né? Esse, ele é uma pessoa muito maldosa, enfim. Será que existe realmente isso? Ou, né, em algumas situações, irmãos que às vezes condenam, né, equivocadamente, de outras denominações religiosas, né, que às vezes falam: esse não tem jeito, isso já jogam pro pobre do demônio, né, isso aí é coisa do demônio. Então há criaturas assim que elas são predestinadas ao mal, não tem jeito? Não, não há isso. Ninguém está aqui: você está condenado a ser eternamente mal. Não, toda maldade é passageira. Portanto, chegará um momento em que a criatura má reconhecerá seus erros e retornará ao caminho do bem. E aqui eu digo especialmente a nós espíritas: quantos de nós já tivemos a oportunidade de presenciar isso, né? Espíritos desencarnados, que às vezes naquela ânsia de vingança, de repente ele acorda, né? Como que acorda para o caminho do bem e muda, né, o seu destino. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. E aí, voltando um pouco no capítulo anterior, quando nós comentávamos que Deus permite que há criminosos entre nós para que nós evoluamos, para que nós em alguns momentos consigamos dar importância às coisas boas. A morte de um inimigo, né, livra-nos da presença dele, como já lemos aqui no texto, apenas da presença material, pois mesmo desencarnado ele pode continuar a nos perseguir com o seu ódio. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados mesmo após a morte. Então olha só que interessante, né? É uma questão de escolha. Se eu vou querer me ligar às pessoas pelo amor ou pelo ódio. Qualquer um dos dois vai nos manter ligados, né? Mas eu não tenho dúvida de que o amor é melhor, né? É melhor que nós amamos, ainda que da nossa maneira, engatinhando ainda, né, esse amor que Jesus nos pediu, mas que a gente consiga já não ter esse desejo de vingança, de achar que é melhor que morra para que tudo isso resolve-se às vezes aparentemente. A Sinara diz: somos todos filhos de Deus e Ele é amor, e o mal e a ignorância dessa verdade. Exatamente, nós somos todos filhos de Deus, então, portanto, merecemos o perdão, merecemos o amor, mas depende muito de nós, depende de cada um de nós, que nós não nos esqueçamos disso. O amor une os espíritos,
também o ódio. Então vamos escolher o amor, né? Vamos escolher amar mais. Qual a real consequência da vingança? Ligar ainda mais o algoz à vítima, pelos laços do ódio, até que se ajustem pela lei de Deus, que é de perdão e fraternidade. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Extinguir o ódio derramando o sangue inimigo é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Como eu disse, né, anteriormente, quantas situações em que a gente teve já a oportunidade de presenciar, como aqui mesmo disse, né, a inimizade por várias encarnações. Então vem, não consegue se perdoar, desencarna, continua um tentando prejudicar o outro, até que um dia alguém tem que ceder, alguém tem que começar a perdoar, alguém tem que começar a amar, porque senão isso nunca acaba. Como devemos agir para evitar que malquerências e inimizades perdurem depois da morte? O que a gente tem que fazer, né? Se eu tenho alguém ali que eu não gosto, e se a pessoa também não gosta de mim, e o que eu devo fazer então? Porque a gente sabe que se ela desencarnar pode piorar a situação ainda, né? Observando o preceito de Jesus, de amar os nossos inimigos, procedendo para com eles com a mesma retidão que gostaríamos fosse usado para conosco. Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Talvez aqui responda mais uma vez aquilo que a Teresa falou lá atrás. Será que eu devo evitar determinadas locais, determinadas situações em que eu sei que ali tem uma pessoa que não gosta de mim ou que eu não gosto dela? Olha só aqui, um bom procedimento pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Quer dizer, depende da nossa conduta, depende da nossa vontade, depende do nosso sentimento verdadeiro, né, de buscar o perdão, de buscar o entendimento, de buscar a compreensão. Vai depender muito de nós. Que consequência nos traz alimentar o ódio contra os nossos inimigos? O que isso pode nos trazer de consequência, né? Que aqui falou tanto sobre essa questão do ódio. O ódio que nutrimos pelo inimigo provoca neste um sentimento de igual intensidade contra nós, constituindo-se em instrumento de que Deus se utiliza para esclarecer aquele que não perdoou. Então, com a mesma intensidade que eu nutrir o meu desejo de vingança, o outro também vai sentir e vai nutrir por mim. Agora, se eu começar a envolvê-lo com energias positivas, pedindo perdão, porque não importa quem errou, né? Se eu conseguir abraçá-lo em pensamento, se eu conseguir pedir perdão para ele, quem sabe isso começa a mudar. Essa vibração começa a mudar e de repente a gente consegue fazer de um inimigo um amigo, né? De alguém que não nos perdoava em alguém que vai caminhar junto de nós. Devemos nos reconciliar com os nossos inimigos o mais cedo possível, para que as discórdias não se perpetuem em existências futuras. E nós sabemos que infelizmente isso acontece. E aí, porque se nós não conseguimos mudar isso, nós vamos entrar aqui no item 6 que diz: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade de provas da vida. Então, como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Para aqueles que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de trabalhar, de participar de uma sessão de desobsessão, aqui a gente vai ler mais ou menos o que realmente acontece nisso. Como se manifesta a ação dos inimigos desencarnados? Atuam em nossa mente, aproveitando-se de nossas fraquezas e possibilitando diversos tipos de obsessão e subjugação. Então eles nos pegam nas nossas fraquezas,
né? Eles começam a ver aquilo, e aí é onde vem às vezes a questão do excesso da bebida, das brigas dentro do lar, né? Porque a gente abre de alguma forma, por estarmos aí conectados, né, através da vibração, do desejo de vingança, do ódio, nós abrimos portas para a obsessão e a subjugação. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, em razão do seu mau proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que os homens experimentam, ou seja, que nós experimentamos. Estamos sofrendo porque, como bem disse a Sinara há poucos minutos atrás, esses que nós julgamos inimigos são frutos de nossa semeadura. Eu plantei, eu tenho que colher. Como libertar-se, para finalizarmos, como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Como é que a gente pode se livrar dessa situação? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade, em sua mais ampla acepção. Então, volto a falar a questão que nós já lemos e que já comentamos, da importância de não alimentarmos o ódio, o rancor, o desejo de vingança, né? Através da prática do perdão e da caridade. Como é que eu vou exercitar o perdão e a caridade se eu mal falo com a pessoa? Comece fazendo uma prece por ela. Comece mentalizando ela perto de você. Abrace-a, peça perdão a ela mentalmente. Faça isso com frequência. Você vai ver que vai chegar um momento em que essa pessoa é como se ela acordasse, ela vai vir até você, ela vai conversar contigo e às vezes vai te falar, puxa, eu tinha uma ideia tão errada a seu respeito, e aí nós fazemos do inimigo um amigo, né? O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedir-nos de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Então, quando nós estamos praticando, nos esforçando para sermos assim, para envolver o nosso inimigo em boas vibrações, e quando eu não desejo o mal para ele, eu estarei ajudando-o para que ele busque o caminho do bem. Porque ele vai nos observar, assim como aqueles que nos querem prejudicar, que às vezes acabam nos obsidiando, nos subjugando, eles também, esses outros, vão perceber que nós realmente estamos agindo de coração, que nós estamos realmente querendo fazer o bem, que nós estamos querendo dar um basta nessa situação que às vezes se delonga aí por encarnações sucessivas. É necessário que nós façamos a nossa parte, é necessário que a gente, com sinceridade, busquemos amar, porque assim nós estaremos nos reconduzindo e conduzindo esses que nos têm na conta de inimigos para o caminho do bem. Então nós poderíamos concluir dizendo que o ódio transpõe o túmulo. O inimigo desencarnado, portanto, é alguém que ofendemos em vidas passadas e que hoje nos alcança para o necessário reajuste. No preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, encontramos o caminho para a reconciliação com o adversário. Veja, né? Precisamos nos esforçar por amarmos realmente os nossos inimigos, porque eles não são pessoas, espíritos que estão no nosso caminho para nos fazer o mal. Eles estão junto de nós porque nós precisamos nos ajustarmos para com eles, porque em algum momento nós já fizemos o mal para essas pessoas e que, graças à misericórdia divina, graças à bondade divina, eles estão novamente no nosso caminho, para que a gente consiga, quem sabe, amar, quem sabe perdoar e quem sabe
deixar de sermos inimigos e nos tornarmos amigos. Deus abençoe sempre. Obrigado, Sinara, obrigado. Que Deus nos abençoe realmente. Uma ótima semana para nós. Que tenhamos essas lições, né, gravadas em nossa consciência, em nosso coração, de que sempre é momento, sempre é oportunidade de aprendermos. Que a nossa semana seja maravilhosa, que Deus nos abençoe e que não desperdicemos a oportunidade de amarmos, de perdoarmos, de exercitarmos, como eu já disse, através da maneira mais fácil, que talvez seja não indo conversar com a pessoa, mas envolvendo-a com nossas vibrações, com os nossos pensamentos, abraçando-a, né, em pensamento, pedindo perdão, porque aí, se estivermos fazendo isso de coração aberto, com realmente desejo de nos acertarmos com esses espíritos, essas pessoas amigas, essas pessoas que nos têm na conta de inimigos, estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, que é pagar o mal com o bem e amar os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe.